Fala pessoal, meu nome é Igor Nicoli e eu vou demonstrar para vocês hoje a configuração do NFS em uma máquina Oracle Linux. Sei que o uso do NFS tem serventia em diversos casos de uso, mas para essa demonstração que eu vou fazer para vocês eu vou levar em consideração um caso em específico, que é compartilhar dados entre uma instância Bastion e um DBCS, para fazer o compartilhamento do dump para subir para o banco de dados. Sei que é um caso bem específico, mas vou usar ele exclusivamente para demonstrar o que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Essa daqui é o case, tá? Que a gente vai usar. É uma máquina Bastion, como eu já disse a vocês, tá? Se comunicando com um database system aqui que está em outra subrede, tá? E a liberação vai ser feita através de NSG, tá? Claro, levando em consideração que as subredes estão já pré-configuradas e funcionando, tá? Tendo a sua liberação tanto de entrada e saída necessárias para que a gente consiga acessar tanto o DBCS quanto o Bastion via SSH, né? E a gente consiga fazer a administração do sistema operacional. Para isso, vamos lá, eu já deixei criado uma máquina Bastion aqui, tá? Vocês podem ver. A gente já tem ela instanciada, tá? Tanto o IP público dela quanto o IP privado estão aqui, tá? E já deixei criado o nosso DB System, tá? Com o Node aqui, o IPzinho dele também para a gente acessar, tá? A parte de rede também já está toda configurada, já deixei criado aqui a subrede do banco de dados e uma subrede aqui onde eu coloquei o Bastion, tá? Que é uma subrede pública. Cada uma com a sua security list devidamente criada e configurada aqui, tá? Vocês vão ver que não tem nada demais, tá? Apenas liberação aqui de entrada pro meu IP, tá? Para eu poder fazer o SSH. Depois essa subrede está permitida para acessar o que ela quiser de dentro da VCN, assim como o banco de dados, tá? Eu liberei a entrada do SSH, né? E permiti que ela pudesse ir para onde ela quisesse, né? O NSG também está criado já, o Network Security Group, chama NFS Server, e ele permite a porta 2049 que a gente vai usar no NFS, tá? Qualquer um do Cider Block da VCN pode acessar. Então vamos fazer a nossa configuração aqui no sistema operacional. Vou pegar o IP público aqui da máquina, tá? Vamos lá acessar ela. Beleza, estamos na nossa instância. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai atachar um disco aqui na máquina, tá? Para a gente poder compartilhar ele. Como o case que eu estou idealizando aqui para mostrar para vocês é do compartilhamento de um dump do banco lá para o DBCS, tá? Eu vou colocar um disco aqui para a gente conseguir ter um espaço e conseguir jogar um arquivo para cá, tá? Então, já tem um disco criado aqui, tá? É um disco de 1 TB que eu já deixei previamente provisionado. A gente só tem que aguardar aqui que ele seja taxado à máquina e aí a gente vai conseguir visualizar ele lá no sistema operacional. Pronto, com o disco atachado, volta e reexecuta o comando. O disco já está aparecendo aqui pra gente. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai formatar esse disco, né? Para isso a gente vai criar
uma partição. Deixa eu virar root aqui. Vamos lá. Criar uma nova partição do tipo primária. Primeira partição do começo ao final do disco. Vamos salvar. Pronto. Agora vamos mkfs.xfs/dev/sdb1. Vou formatar ela. Pronto. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver blk. A gente consegue ver aqui que agora a gente tem uma partição lá no disco. Agora, com o file system formatado, vamos montar o file system na máquina aqui. Para isso, eu vou criar um diretório para ser o ponto de montagem, nfs-data, tá? E vou deixar ele já no fstab, para a gente não ter nenhum tipo de surpresa caso a máquina seja reinicializada e a gente não tenha deixado ele na inicialização, tá? Então vamos lá. Vou pôr aqui nfs-data. Vou reaproveitar, né, essa linha que eu copiei ali de cima do /boot, tá? O nosso ponto de montagem vai ser nfs-data. A gente formatou ele com xfs, tá? Eu estou substituindo aqui os espaços por tab, tá? E para fazer a montagem eu vou usar o ID do disco, tá? Para a gente ver o ID do disco, a gente utiliza o blk id. Esse aqui é o ID do disco que a gente acabou de formatar ele. Beleza. Aqui no fstab está configurado. Agora o que a gente tem que fazer é pedir para montar o ponto de montagem. Beleza, ele montou. Como a gente alterou lá o fstab, ele pede para a gente rodar esse comando para que ele recarregue as configurações. Vamos confirmar aqui, ó, ele está montado, tá? Então, se a gente quiser, a gente pode criar uns arquivos nesse file system para que a gente consiga visualizar eles lá da outra máquina. Eu tenho aqui três comandinhos para fazer a criação de dois arquivos, 10 megas cada um, né? E criar um arquivo de texto lá dentro, tá? Se a gente for até o diretório, a gente consegue ver eles aqui. Vou agora adicionar aqui a configuração no etc exports para que seja feito o export desse file system para que as outras máquinas consigam montar ele, tá? Aqui o que a gente vai colocar nesse arquivo? A gente vai colocar o caminho, tá, do ponto de montagem que a gente quer compartilhar, e a gente vai colocar o IP ou a rede do servidor que a gente quer permitir o acesso. Bem, a gente vai permitir o acesso do nosso DBCS, né? Aqui no caso a gente só tem uma máquina, né? Lá na nossa VCN a gente criou uma subrede específica para banco de dados, né? Que é essa daqui. Então vamos liberar o acesso para toda essa subrede, tá? Vamos colocar aqui o endereço de rede com a sua máscara e vamos colocar o tipo de acesso que vai ter, né? E um parâmetro adicional para que seja possível fazer a alteração
permissionamento dos arquivos no file system, caso seja necessário. Então, é basicamente isso daqui, já vai fazer com que funcione. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é liberar o firewall local da máquina, né? Opa, na verdade é menos list all. Para que funcione, a gente aqui consegue ver que o service group do NFS não está permitido, então vamos permitir ele aqui. Permanente menos zone public menos add service NFS. Pronto. Aí a gente faz um reload. E agora a gente lista de novo. A gente consegue ver o grupo do NFS. Para você saber o que está sendo liberado aqui, se eu não me engano, é info service-nfs. Aqui, ó. O que a gente tem lá dentro é essa porta aqui, ó, 2049 TCP. É ela que está sendo liberada a entrada. Com isso, a gente já tem o firewall local permitido o acesso. Lembrando sempre que é necessário fazer todas as configurações e liberações aqui também, né, no OCI. Uma das coisas que a gente precisa fazer aqui é vir colocar o NSG na máquina para que seja liberado a conexão, né? Que eu mostrei para vocês aqui. Essa NSG que libera a porta 2049 para que o DBCS consiga se conectar à instância e montar o file system via NFS. Agora vamos colocar o NFS na inicialização da máquina e iniciá-lo. Prontinho. systemctl status NFS server. Ele está rodando. Né? E aí agora a gente consegue visualizar os exports que estão criados dentro desse NFS, é o /NFS data, e está permitido para toda essa rede aqui se conectar a ele e fazer a montagem. Esses são os arquivos que a gente tem. Agora vamos lá no DBCS. Tá? A gente tem essa máquina aqui. Vamos fazer um SSH para ela. Aqui. Beleza, estamos dentro da máquina. Agora a única coisa que a gente tem que fazer é criar o diretório onde a gente vai montar. Eu vou montar ele dentro do MNT, tá? NFS-data. Opa. Sudo. Beleza. E agora eu vou montar o file system aqui. Mount. Vamos pegar aqui o IP da nossa instância de Bastion, onde a gente colocou o NFS Server. Tá? Prontinho. 2 pontos, o export que a gente criou lá, ó, que é esse cara aqui, ó, e o ponto de montagem onde a gente quer montar o cara. Pronto. Com isso a gente já vai ter o NFS montado aqui na máquina e disponível para que a gente consiga fazer o import dos arquivos para o banco. Com isso, com essa dica aqui, com esse procedimento de configuração, eu espero ajudar vocês, facilitar o import de dumps para o serviço de DBCS do OCI. E qualquer dúvida ou problema que vocês tenham, por favor, sintam-se à vontade de entrar em contato
Deixem seu comentário ou sua dúvida e até a próxima.